Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Código 3. Eu sou a Giovana e hoje nós vamos dar continuidade nas nossas aulas de avaliação inicial da vítima de politrauma. Hoje vamos falar sobre a letra D e E. Antes de da gente continuar, não se esqueça de deixar um like no nosso canal, nos siga aqui no YouTube, deixe um comentário no final da aula e também nos siga nas redes sociais, Código 3 Podcast no Instagram e no Spotify. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar então hoje sobre déficit neurológico e exposição no trauma. A letra D e depois a letra E no protocolo do XABCD e do PHTLS. Na letra D, vamos avaliar nível de consciência, identificar lesões neurológicas e detectar deterioração precoce desse doente aí crítico, provavelmente com uma lesão neurológica importante. Uma avaliação neurológica rápida é possível de ser feita utilizando a escala de Coma de Glasgow, em que a gente observa abertura ocular do doente, resposta verbal e resposta motora. O Glasgow ele é graduado de 3 a 15, né? Não existe Glasgow menor que 3. E a gente pode classificar esse trauma desse doente, esse comprometimento neurológico, através da graduação da escala. Então, de 13 a 15 eu posso ter um traumatismo crânioencefálico leve, de 9 a 12 eu já tenho um traumatismo crânioencefálico moderado e Glasgow menor ou igual a 8 eu tenho um TCE grave. Aqui, pensando, pessoal, exclusivamente em TCE, em um paciente que sofreu um traumatismo craniano grave, eu devo considerar a intubação orotraqueal se eu ainda não fiz na letra A. Então, peguei um paciente que está em Glasgow 8, então na maioria das vezes é um paciente já inconsciente, que não tem abertura ocular, não tem resposta verbal, às vezes só tem uma resposta motora exacerbada, faz balbucia algumas coisas, abre o olho à pressão, ao estímulo tátil, ao estímulo doloroso. Então, eu calculei esse Glasgow deu 8, se esse paciente lá na avaliação do A não tinha respiração ruidosa, estava respirando bem, ventilando bem, eu não intubei ele na letra A, porque achei que estava preservada a via aérea não estava obstruída, eu vou pensar em intubar ele aqui na letra D, tá? Considerar IOT. Lembrando que nem todo Glasgow menor é igual a 8, num geral é igual ao tubo, tá? A gente tem algumas situações que a gente tem que descartar diagnósticos diferenciais para poder intubar o paciente, pensando somente na escala de Coma de Glasgow. Depois de feita a escala de Coma de Glasgow, tenho que avaliar a pupila desse doente, qual é o tamanho, se ela é simétrica ou não, se ela está isocórica, então se elas estão iguais ou se elas estão anisocóricas, e a reatividade da pupila. Então eu tenho aqui desse lado uma pupila médio fixa e aqui eu tenho uma pupila medriática, aquela pupila dilatada. Então eu tenho uma anisocoria e aí eu vou avaliar se essa pupila é reativa ou não ao estímulo luminoso, né? Se ela contrai a hora que eu bato o estímulo luminoso ou se ela fica lá parada. Anisocoria, a ausência da fotorreação são sinais aí de deterioração neurológica, uns sinais graves de deterioração neurológica, a gente tem que ficar mais atento. E se é um paciente que está conversando comigo, né, está consciente, eu posso avaliar a presença ou a ausência de déficits motores. Vou pedir para ele movimentar os membros, vou fazer estímulos, né, pensando em traumatismo em TRM, em trauma raquimedular, eu tenho que ver a resposta do paciente aos estímulos, se ele está sentindo, se ele está movimentando. E observar sinais de lateralização, como descerebração, a decorticação, a gente também avalia no Glasgow, tá? Sinais de alarme, pensando na letra D, no paciente que tem aí um acometimento neurológico. Rebaixamento a nível de consciência, as pupilas assimétricas, como eu já mencionei. Presença dos déficits focais e sinais de lateralização. Convulsão e a famosa tríade de Cushing, composta por hipertensão, bradicardia e ritmo respiratório irregular. Na maioria das vezes, a gente pega esse paciente na rua, na casa, na rodovia, foi feito o diagnóstico ali de uma lesão, um Glasgow menor ou igual a 8, uma fratura de crânio, alguma coisa que a gente consiga identificar na avaliação primária. Optei por embarcar esse doente, vou preparar para intubação. Se o paciente está respirando bem e tudo mais, eu consigo monitorizar esse doente antes de fazer o procedimento. Não é uma obrigação, mas a gente pode, né, se dar ao luxo, às vezes, de monitorizar o doente antes de fazer o procedimento de intubação. E aí eu vou ver que esse paciente está hipertenso, aí valores
diversos de pressão, mas normalmente 14, PA sistólica de 14, 150, 160, 140, 150, 160, 170. Já peguei paciente fazendo 170 por 110 de PA, bradicárdio, com frequências menores que 60, e muitas vezes com ritmo respiratório irregular, tipo Cheyne-Stokes, ou então Kussmaul, que são ritmos que o paciente não fica mantendo um ritmo regular, ele oscila o ritmo respiratório, então faz períodos de apneia muito prolongados, às vezes até precisa resgatar na ventilação com pressão positiva, como a gente mencionou na letra B. E tudo isso é por conta da hipertensão intracraniana, por conta da lesão, né? Vou falar mais pra frente sobre doutrina de Monro-Kelly, né? E essa hipertensão desse doente é uma resposta reflexa para garantir boa perfusão cerebral, tá? Então a gente vai observar isso às vezes nos doentes mais graves. Falando sobre TRM, choque neurogênico, a gente tem que lembrar de palpar a coluna vertebral em busca de crepitações, desvios e dor. Lembrar de fazer a restrição do movimento da coluna aqui, então na letra A gente aborda a coluna cervical e aqui na letra D a gente vai fazer o restante da avaliação da coluna vertebral desse doente, vai pensar em protocolar ele, colocar ele sobre a prancha rígida longa ou então fazer um RMC adequado com algum outro dispositivo de RMC aqui, nessa letra D. E se é um paciente que está consciente, como eu já falei, pensar em procurar ativamente déficits motores, né? Sensibilidade, motricidade e tudo mais. E a gente também tem uma entidade, né? A gente tem essa entidade entra na letra C, que é um tipo de choque, mas se eu identifiquei que o paciente está em choque, também na letra C, eu vou fazer o diagnóstico do choque neurogênico aqui na letra D, que é um paciente que tem um trauma raquimedular e ele tem uma dissociação da atividade simpática, ele pode estar apresentando hipotensão, bradicardia, pele quente e seca. Então é uma resposta que não condiz com a resposta do choque hipovolêmico, que é o que a gente espera no trauma, por hemorragia. Eu tenho um choque por traumatismo raquimedular em que eu tenho um comprometimento da inervação simpática do doente, ele vai ficar hipotenso, mas ele não tem uma resposta reflexa com taquicardia e pele fria e pegajosa. Ele fica com a pele quente seca e bradicárdico, né? Ou normocárdico ou bradicárdicos, mas hipotenso, né? Então eu também tenho uma situação de hipoperfusão e tudo mais, mas por um mecanismo neurológico. Na letra E, a gente vai ter exposição e controle ambiental. Então, eu falei na letra B sobre expor tórax do doente. Expus o tórax para fazer uma avaliação adequada, mas aqui na letra E eu tenho que expor o restante do corpo desse doente, procurando ativamente por lesões, ferimentos, sangramentos, que eu vou ter que controlar antes de dar continuidade ao atendimento, né, e transportar esse doente. Depois de feita a exposição completa do doente, eu não posso esquecer de prevenir a hipotermia, lembrando da tríade letal do trauma. Prevenir a hipotermia com manta aluminizada, tá? A exposição completa tem que retirar as roupas, inspecionar todo o tórax, incluindo o dorso, gente. Não esqueça de inspecionar o dorso. No momento que a gente vai fazer o RMC na prancha rígida, ou no momento que eu vou avaliar a coluna dorsal, eu já avalio o dorso, ver se não tem nenhuma lesão. Paciente que, às vezes, ferimento por arma branca, ferimento por arma de fogo, às vezes tem uma lesão no dorso e você não viu, tá? Avaliar a dor, deformidade e os ferimentos, né, das extremidades. Aqui também a gente vai tratar as fraturas. Vou pensar em mobilizar a fratura com tala rígida, atadura, dar maior conforto para o doente, pensando em fratura de extremidades, tá? A hipotermia no trauma, como a gente falou também na letra C, tem alta incidência, piora a coagulopatia e aumenta a mortalidade, tá? A prevenção pode ser feita com cobertures, com a manta luminizada que a gente utiliza pra caramba, fluidoterapia aquecida, como a gente já falou na letra C. O ideal é que sejam fornecidos para tratamento de choque hipovolêmico, de doentes que estão sangrando, cristalóides, de preferência rincrolactato, aquecidos a 37 graus. Mas não é uma realidade de muitos serviços, mais do intra-hospitalar. Então, não adianta também eu fornecer uma fluidoterapia gelado, porque eu vou acabar derrubando essa temperatura central desse doente e acabar piorando a hipotermia dele, tá?
Trouxe mais um casinho clínico para a gente poder discutir, tá? Um caso que eu fiz atendimento também, participei do atendimento. Todas as imagens que eu trouxe condizem do meu arquivo pessoal, lembrando da Lei de Proteção Geral de Dados, a gente não divulga os dados do doente, os dados da ocorrência, nem nada, mas a gente traz esses casos para discussão e enriquecimento aqui do nosso conteúdo. Então, esse atendimento foi um atendimento que eu participei, e a imagem que eu vou mostrar em seguida é a imagem do doente, tá? É um paciente, foi um acionamento para queda da própria altura em residência, pagou como um paciente desacordado, era um dia de semana, de madrugada, num bairro mais afastado da cidade, e a gente foi fazer esse atendimento. Era uma vítima masculina de 25 anos, e na hora do acionamento ficou todo mundo ali, né, meio na dúvida, será que é PT, será que é desinteligência familiar, DNV, né? Que estranho, menino jovem, rebaixado, inconsciente, queda em casa da própria altura. Será que foi agredido, aconteceu alguma coisa? Chegando lá, realmente era um paciente que tinha consumido bebida alcoólica, tinha tido uma queda em casa por conta do alcoolismo e realmente tinha um hematoma galeal, né, na região do crânio, estava apresentando um rebaixamento do nível consciência importante, tá? Não tinha abertura ocular espontânea, balbuciava sons incompreensíveis que a gente não conseguia identificar e tinha movimento de descerebração, tá? Então foi calculado o Glasgow dele, ele tinha um Glasgow de 15, esse paciente foi... ele não tinha nenhuma hemorragia exsanguinante, foi feita a imobilização da coluna cervical, ele estava deitado no sofá. Eu lembro desse atendimento, foi um protocolo, foi um RMC super difícil por conta dele estar deitado no sofá. Foi feita a imobilização da coluna cervical na letra A, a gente iniciou a oferta do oxigênio por conta do rebaixamento do nível de consciência. Ali a gente já viu que ele não respondia a estímulo, mas ele tinha uma via aérea patente, ele ainda não tinha uma respiração ruidosa, não tinha queda de língua, a letra B dele não tinha alteração, a letra C dele não tinha alteração, a letra D ele tinha todas as alterações possíveis, que era um rebaixamento aí super importante, ele também tinha um hematoma subgaleal importante, e a letra E dele também não tinha mais nenhuma outra lesão. A gente embarcou esse paciente na viatura, preparou esse paciente para entubar. O paciente estava ali dentro do possível, estável, a gente conseguiu fazer tudo com muita calma e cautela, então esse paciente foi monitorizado. Esse paciente apresentava a tríade de Cushing, tá? Então ele tinha hipertensão, ele tinha bradicardia e ele fazia tempos prolongados de apneia. Então a gente, tirando o Glasgow e o tempo de apneia, estava indicado, né, a obtenção de uma via aérea definitiva. Esse paciente foi entubado dentro da viatura e foi encaminhado para a referência. E na referência eu pedi não é uma coisa que a gente tem na viatura, a gente não tem tomógrafo, mas é uma coisa que eu pedi para o colega lá do intra-hospitalar que me enviasse, né, a imagem da tomografia, porque a minha suspeita era de sangramento, né, na cabeça, a do colega também. E aí, essa era a tomografia do doente, ele tinha um hematoma epidural, né, a formação de um sangramento aí epidural à direita, e esse hematoma foi tratado, né, com cirurgia, foi para neurocirurgia, drenou o hematoma, e também é um paciente que evoluiu super bem, saiu do hospital sem nenhuma sequela, voltou para casa junto da família e tudo mais. Mensagens finais da nossa aula. A avaliação neurológica tem que ser rápida e direcionada através da escala de comando de Glasgow, da avaliação das pupilas e da procura ativa dos déficits motores do doente. A exposição completa do corpo da vítima, ela pode revelar lesões ocultas que precisam ser tratadas, então ferimentos, sangramentos, fraturas. E após a exposição, a prevenção da hipotermia ela é obrigatória, tá? Pessoal, eu vejo vocês na próxima aula. Se você chegou até aqui, não deixe de deixar o seu like, um comentário e nos seguir nas redes sociais, @código 3 podcast no Instagram e no Spotify. Nos siga aqui também no YouTube e até a próxima aula.